tanto de dinheiro, mas o que é dinheiro para aquele que é dono do ouro e da prata? Muitas vezes a concepção que a gente tem é equivocada, como se o evangelho da prosperidade, né, um dos falsos evangelhos que são disseminados nos nossos dias, é um evangelho caro, um evangelho que exige muito dinheiro dos seus adeptos. Mas na verdade, irmãos, o erro no evangelho da prosperidade não é o fato de você doar dinheiro para a propagação do evangelho. O problema é que o que eles fazem com o dinheiro e a maneira como a argumentação que eles usam para que as pessoas doem, uma vez que as pessoas doam não por generosidade, mas por interesse tão grande quanto aquele que supostamente engana, pois são promessas e mais promessas que são feitas de prosperidade material. É quase que um investimento. Você dá uma quantidade X alta de dinheiro e Deus vai lhe dar lá na frente uma quantidade maior ainda, ou Deus vai te proteger de alguma doença muito grave, que você teria muitas despesas com medicamentos. Então o evangelho da prosperidade, ele sempre trabalha com a barganha. É como se Deus estivesse barganhando com o homem. Olha, você vai dar tanto e Deus vai fazer tanto por você lá na frente. Então esse evangelho, ele não é bíblico, mas é o evangelho, né, se podemos chamar de evangelho, é o falso evangelho mais disseminado nos nossos dias. Existem algumas outras vertentes heréticas que não dão ênfase tanto na prosperidade, e não é por isso que deixam de ser heréticas, porque heresia é qualquer coisa que nos afaste da Bíblia. Então, por exemplo, você vai encontrar igrejas que recebem o nome, né, de igrejas inclusivistas, que são as chamadas igrejas de caráter universal, onde a pessoa ela pode se dizer um seguidor e discípulo de Cristo e continuar vivendo em um pecado aberto, pois Cristo morreu para pecadores. Segundo a versão dessas igrejas, Jesus vai salvar todos naquele último dia. Quase nenhuma dessas igrejas pede tanto dinheiro, então, mas elas pregam um evangelho falso. Jesus não vai salvar todos. Jesus vai salvar aqueles que se arrependerem e crerem. Jesus vai salvar aqueles que derem frutos dignos de arrependimento, pois o arrependimento que só é verbal, o arrependimento que não é acompanhado com frutos dignos de arrependimento, é um falso arrependimento. Então, o falso evangelho, ele tem uma gama de heresias. E nós temos que tomar cuidado. Nós não somos inimigos de nenhuma dessas heresias específicas. Nós somos inimigos do falso evangelho. Qualquer heresia que se levante contra a palavra de Deus deve ser combatida pelos servos de Deus que manuseiam bem a sua palavra. Dito essas coisas, é que Jesus agora volta-se. Eu quero recomeçar de novo aqui o versículo 25 do capítulo 14. Grandes multidões o acompanhavam. E ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, e foi o que nós tratamos na sexta-feira, essa parábola, dos versículos 28 ao 30, qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, e dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Nós vimos como essa palavra aponta para uma triste realidade dos nossos dias, que é a apostasia. E a apostasia, ela sempre começa com um sintoma característico, que é o esfriamento espiritual. Ninguém vai apostatar sem antes ter esfriado espiritualmente. E o esfriamento espiritual nem sempre é perceptível. Existem sinais que apontam
para o esfriamento espiritual. Mas muitos desses sinais, eles vão ser sinais que devem ser usados pelo próprio cristão para se autoanalisar. Por isso que, quando nós ceamos, por exemplo, Paulo diz: examine-se o homem a si mesmo. Veja se você está apto para cear. Diante de tudo, e Paulo está falando isso no contexto de uma carta extensa, salvo engano, 1 Coríntios tem 16 capítulos. Paulo está falando isso na altura do 11º capítulo. Ou seja, ele já tinha falado 10 capítulos. Ele já tinha falado bastante acerca do ser cristão e do não ser cristão. Acerca do ser cristão da maneira correta e ser cristão de uma forma errada. Ele já tinha falado muito sobre isso. E então ele disse: diante de tudo isso que eu falei a vocês, nesses 10 capítulos, quase mais um capítulo, porque ele fala isso quase que no final do 11º capítulo, ele diz: examine-se, cada um, e vejam se vocês de fato fazem parte do corpo de Cristo. Vocês têm que se examinar. Eu vou dar para vocês os elementos, mas os pecados que mais nos afastam de Deus, eles estão dentro de nós, eles não estão fora. Olha, existe algo que não somente mulheres usam, né, mas é sempre atribuído a mulheres. Hoje em dia homens usam também, né, se bem que, na nossa opinião, isso não é coisa de homem. Mas maquiagem, a maquiagem, ela vem do diabo. Pastor, é pecado eu me maquiar? Não é isso que eu estou dizendo, fique em paz. O que eu estou dizendo é essa ideia de você disfarçar algo que te desagrada, que você acha que não vai ser bonito para os outros verem em você. Aí você vai lá e disfarça. Então tem alguma área do seu corpo, do seu rosto, que tem alguma mancha, você acha que aquilo não é bonito, você acha que aquilo não traz uma boa imagem para você diante dos outros. Aí você passa uma maquiagem. É o que acontece muitas vezes. Quando a gente está diante de verdades claras da Bíblia, e a gente sabe que diante dessas verdades estamos reprovados, aí a gente passa uma maquiagem. Não é que eu não sou assim, desse jeito. Eu sei assim que eu não estou naquele nível, mas eu também não estou naquele outro, lá embaixo. Isso é maquiagem. Porque só tem esses dois níveis. Aliás, só tem esses dois caminhos para que a gente seja mais bíblico ainda. Ou você está no caminho correto, e ele é doloroso, ele é estreito, ele é apertado, ele te traz pressão de todos os lados, ou você está em um caminho confortável, onde você consegue de fato realizar os seus desejos e não os de Cristo. E é isso que Jesus está querendo nos mostrar aqui. Faça os cálculos. Quanto é que vai lhe custar ser cristão? Tudo. Pode ser que ser cristão custe o seu casamento, irmãos, não se engane. As pessoas vêm para a igreja, algumas pessoas vêm para a igreja e a motivação é: pastor, eu estou com um problema no meu matrimônio. Seja marido, seja mulher. Olha, o meu marido, ele está com amante. A minha esposa, ela está... Ela, depois que a gente se casou, ela mudou bastante. E nós estamos à beira da separação. Por isso eu vim para Cristo, para Ele salvar o meu casamento. Não sei se Ele vai salvar o seu casamento. Se você crê nele, Ele pode salvar você da perdição eterna. O seu casamento, ele não tem compromisso nenhum. Tem alguma promessa na Bíblia que Ele vai salvar o seu casamento? Não tem. Não, pastor, eu estou com a enfermidade, acabei de vir agora, estou com a enfermidade gravíssima, o médico me disse que eu tenho apenas poucos meses de vida. Eu sempre vivi uma vida muito ímpia, mas eu soube que Jesus cura todo mundo. Então eu vou vir para a igreja para Ele me curar da minha enfermidade. Eu não sei se Jesus vai curar você da sua enfermidade. Jesus pode curar o pecado que há em você. Jesus, Ele pode fazer com que a sua morte seja a melhor coisa que aconteceu na sua vida, porque aí você vai para o céu se você crer nele. Mas Ele não tem compromisso de curar fisicamente todo mundo. Ele não tem esse compromisso.
Então é importante que a gente entenda esse significado. Porque o que a gente tem visto são pessoas que trazem a sua própria visão dos textos sagrados. Isso é muito perigoso. É perigoso para si, é perigoso para os outros. Porque aquele que está enganado, normalmente ele vai estar enganando a outros. Então, se eu creio que o ponto de ônibus fica desse lado, quando na verdade ele fica do outro, eu creio que ele fica desse lado, eu estou errado. Mas todo mundo que me perguntar sobre o ponto de ônibus, eu vou dar a referência qual? Errada. Então aquele que está enganado, invariavelmente, ele está enganando as outros. Por isso que é tão perigoso você estar na igreja e não ser igreja. Por isso que é tão perigoso você ser um crente medíocre. Sem ofender ninguém. A palavra medíocre é aquele crente na média. Lá em casa, as minhas filhas estudam em uma escola que a média é 7. Aí elas disseram, não pai, a média é 7. Eu falei, na escola, aqui em casa é 8. Aí elas já sabem. Não é a escola, é lá em casa, a média é 8. Então, às vezes a gente quer ficar na média. A gente quer sempre ficar na... Olha, irmãos, eu tenho 11 anos de pastor. 11 anos de pastor, esse mês agora completo. E nesses 11 anos, quase que mais de 90% das pessoas que eu vi e ouvi dando um passo, dizendo que querem ser cristãos, tudo que eles queriam ouvir era mais ou menos assim: qual o menor esforço que eu preciso fazer para chegar no céu? Como algo que a gente conhece muito bem no nosso mundo, que é a lei do menor esforço. Então, eu quero atingir esse objetivo. Eu quero chegar ali daquele outro lado. Sim, mas qual é o caminho mais fácil? Qual é o caminho que eu vou me desgastar menos? Qual é o caminho que eu vou ter que ter menos despesas? Eu quero esse caminho. Você tem para me dar? Então, é assim que as pessoas chegam na igreja. Por isso que é comum ouvir perguntas como: pastor, agora eu sou evangélico, e aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso dizimar, eu preciso frequentar os cultos, o que mais? Não, você não tem nem que dizimar nem que frequentar os cultos. Não, você tem que nascer de novo. Aí depois que nascer de novo, aí você pode dizimar, frequentar os cultos e fazer muitas outras coisas. Mas antes de nascer de novo, qualquer coisa que você fizer é nada. Nada. Talvez seja até menos que nada, porque você vai estar fazendo, achando que está certo, estando errado. E como eu disse, quem está enganado, está sempre enganando os outros. Voluntariamente ou não. Como por exemplo, você pode encontrar na rua pessoas vestidas com aquela blusa branca, uma gravatinha preta, normalmente eles usam uma pochete, tem aquelas caras de europeu, eles são daquela igreja dos mormons, não é isso? E eles vão querer dar algum tipo de estudo bíblico. Eles acham que eles estão certos. Eles acham, por exemplo, que Jesus é irmão do diabo. Sabia disso? É uma das doutrinas mormons. Alguém pode, por exemplo, querer ir na sua casa dar um estudo. Quem são os famosos testemunhos de Jeová? Que nem Jeová eles conhecem. Porque se conhecessem Jeová, eles teriam que conhecer o filho dele. Quem não conhece o filho, não conhece o pai. Então o testemunho de Jeová eles não são, mas nem aqui nem na China. Mas eles dizem que são. E eles acreditam que são. E eles estão enganados, enganando a muitos. Percebe por que Jesus traça um padrão tão alto? Porque o caminho é difícil mesmo. O caminho é muito difícil. Irmãos, quando o apóstolo Paulo vai comparar a caminhada cristã, olha que coisa, talvez você nunca tenha pensado dessa forma. Quando Paulo compara a caminhada cristã, ele diz que um cristão, ele tem um esforço superior a de um atleta olímpico. Você já viu o dia a dia de um atleta olímpico? Você já viu? Já teve a curiosidade?
tem inúmeros documentários, qualquer que seja a modalidade olímpica. Eles não decidem o que comem. Eles têm um nutricionista especializado, eles têm endocrinologista, eles têm todo um grupo de pessoas que decidem por ele. O que ele vai comer, a hora que ele vai dormir, a hora que ele tem de lazer, a hora que ele tem que acordar, a hora que ele tem que ir no banheiro. Eles fazem exames constantes, fezes, urina e sangue, para saber o que ele está colocando para dentro. É assim a rotina de um atleta olímpico. E ele tem treinamentos exaustivos, são tão exaustivos que muitos deles é quase que inevitável que um atleta, no treinamento para uma competição, ele tenha algum tipo de complicação física, no sentido do exagero. Porque o propósito é sempre você alcançar o seu máximo. Você atingir o seu potencial máximo. Então é muito comum as lesões, estiramentos, contusões, porque eles estão sempre querendo fazer o seu máximo. Pastor, por que você está falando disso, pastor? Porque Paulo falou sobre isso em 1 de Coríntios. Ele usa o exemplo do atleta olímpico para dizer, eles fazem esse esforço tão grande, quase que desumano, para atingir uma coroa que se corrompe. E a gente, que vai receber uma coroa incorruptível, não quer fazer um esforço? Aí Jesus vem aqui, não é um esforço, vai lhe custar tudo. Tudo. Por isso aquele que não renunciou a tudo, não pode ser meu discípulo. Assim termina essa sessão. E aí, diante dessa afirmação muito clara nessa passagem, o natural é o quê? Que muitos retrocedam. Porque a postura do jovem rico é a postura de grande parte dos religiosos dos nossos dias. Eles estão dispostos a abrir mão daquilo que não lhe faz falta, mas eles não abrirão mão daquilo, não vão abrir mão daquilo que lhe faz falta. E a gente vê esse tipo de adoração reprovada desde o início, quando Caim, no fim dos tempos, trouxe uma oferta para Deus. A ênfase ali em Caim ele deu a Deus o que sobrou. Cheguei lá na minha despensa, vi que estava perto de vencer a validade, fui lá e levei. E ele tem mais a que gostar. Não, ele não gostou. Ele devolveu. Ele disse, essa eu não aceito. E a gente já sabe o fim da história de Caim. Aqui então, agora Jesus vai dizer o alto custo de não obedecer ao seu chamado. Então a gente fala do alto custo do discipulado. O custo do discipulado é alto, mas é importante a gente pregar para nós mesmos e para os de fora que o custo de não seguir a Cristo é mais alto ainda. E só para que a gente entenda que isso não é algo que a gente encontra somente aqui nos Evangelhos, mas é algo que você vai encontrar em todo o Novo Testamento, e também no Antigo, mas de maneira mais clara no Novo Testamento, quando os discípulos, os apóstolos, saíam para pregar, para evangelizar. Vou dar um exemplo a vocês. Uma cidade que até hoje é conhecida pelos Jogos Olímpicos, valendo 10 pontos, começa com A, termina com Atenas. Alguém sabe? Atenas, isso mesmo. Ela fica onde? Na China, no Japão ou na Grécia? A, B ou C? Grécia. Olha, vocês estão bons, tá vendo? Vamos lá, Atos 17. O apóstolo Paulo está nessa cidade. E o apóstolo Paulo visitou Atenas. Foi mesmo? Foi. Está na Bíblia. Ele passou rápido lá. Ele estava com o propósito dele era chegar em outro lugar. Paulo está em Atenas. Está no capítulo 16. Perdão, capítulo 17, versículo 16 em diante. Eu não vou ler o texto todo, porque é um pouco extenso, mas assim, eu quero pegar as partes principais que nos ajudarão à compreensão da exposição. Enquanto Paulo
os esperava em Atenas, Paulo estava esperando os seus companheiros de jornada em Atenas. Havia tido uma série de problemas na caminhada evangelística, muita perseguição, e as pessoas queriam matar quem? O pastor. Então, se entrar algum radical aqui, ele vai querer matar vocês? Não, fique tranquilo, o primeiro tiro que vai receber sou eu. Por isso que eu fico aqui na frente, que é para facilitar que vocês se escondam. Então, a ideia é isso. A fúria maior era com aquele que pregava, Paulo. E é por isso que os irmãos tinham tanto cuidado com Paulo, como vocês têm comigo, eu percebo. Quando chega o carro policial, que bagunça é essa? É o pastor, a culpa é dele, viu? Ele está ali, é aquele que está com a blusa preta. Então, por enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Mas eu não ia nem falar isso, mas eu fiquei assustado. Eu coloquei o carro ali na frente, né? Ainda estou vendo qualquer coisa, se a pessoa quiser que tire, a gente tira. Mas abri um bar a alguns metros aqui da igreja, eu acho que 2 metros, 3 metros da igreja. Sabe como é o nome dele? Bendito. Sabia disso? Benditas, ou alguma coisa assim, benditos. Você vê que é uma provocação do diabo. A gente não liga para isso não, porque a gente já espera esse tipo de provocação, independente de ter esse nome ou de ter outro nome. Mas é para o diabo mostrar, eu estou aqui. E aí vocês estão onde? O diabo está fazendo o papel dele. Ele está prejudicando a sua vida. Essa noite, eu fui dormir mais uma vez assim de madrugada, porque fizeram festa no meu prédio, sendo que é proibido pelo regimento. Mas eles fazem. E eu moro no primeiro andar. E gritam, e fazem balbúrdia. E depois você encontra essas pessoas segunda-feira, elas estão todas assim, não dão nem bom dia se encontrar você no elevador. Então, o mundo é isso. Isso é o mundo. Você vai se deixar contaminar por isso? Por que você acha que tem expressões como não se deixem vencer pelo mal? Porque o mal vai tentar o tempo todo trazer você para o lado dele. De que forma? Usando pessoas para lhe fazer o mal, para lhe fazer o mal, para lhe fazer o mal, para chegar um dia você dizer, não aguento mais. Agora quem me fizer o mal, eu vou fazer igual a Lameque, vou devolver 70 vezes. Que nada. Só porque sabe que eu sou crente, me dão calote, fazem isso, fazem aquilo. Não, olha, eu vou ser crente, mas não vou ser mais aquele crente que era antes, não. Vou logo avisar as pessoas. Vou ser crente estilo Sansão, queixada de jumento na mão, e quem vier, filisteu, não vou contar a conversa. Não, irmão, aí o diabo já ganhou. Paulo estava revoltado. Paulo brigou com alguém? Não. O que ele fez? Pregava. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, eram correntes filosóficas que concorriam uma com a outra na época. E a ideia é assim, vamos ver que se Paulo é da nossa corrente ou é da outra corrente filosófica. Ele não é nem das duas. Mas eles queriam entender um pouco mais, apesar de Paulo falar tão claramente. O que quer dizer esse tagarela? Pregar o evangelho, meu filho. Você nunca vai... Quando você ouve na internet, né? O evangelho em 3 minutos. 3 minutos? É sério. 1 minuto com Deus. Irmãos, eu acho isso uma ofensa. 1 minuto com Deus. Pessoa que ouve um negócio desse, irmãos, ela já confessou a sua total descompromisso com o Senhor. Você vai pregar o evangelho, meu filho, esqueça relógio. Pelo menos assim, entre aqueles que gostam de ouvir. E alguns ficavam perguntando, o que esse tagarela fala? Outros, parece um pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição.
Então levaram Paulo ao Areópago. Areópago era um lugar, uma espécie, né, de anfiteatro, que era preparado justamente, né, muito parecido com o que a gente tem aqui hoje em Salvador, que a gente conhece como concha acústica. Que ele é para baixo assim e o som se propaga melhor naquele ambiente, né? Então ali o Areópago era naquele jeito, que a pessoa, o orador, podia pregar e os ouvintes podiam ouvir o que ele estava falando. Então as pessoas falavam nesse lugar, como auditório. O apóstolo Paulo é chamado a pregar nesse lugar e ele vai. E olha o que ele prega. Versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habitem em santuários feitos por mãos humanas. Versículo 24. Tem gente que diz, eu não vou para a igreja por causa desse versículo, é porque você não entendeu ele. Isso não está dizendo, Paulo não está dizendo que Deus não está na sua igreja, que Jesus não está na sua igreja. Paulo está dizendo que Deus não habita em templos. Mas foi o próprio Jesus que disse, quando 2 ou mais reunirem meu nome, eu estarei no meio deles. Eu e a minha igreja somos uma coisa só. Então cuidado quando você for interpretar versículos segundo o seu bel prazer. Ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Percebeu esse evangelho de barganha? Deus quer muito te ajudar, mas você tem que dar um passo de fé. Você tem que dar um passo de fé. Você tem que dar hoje um voto de R$1.000 aqui, para Deus mudar a sua vida. Não, Deus não faz esse tipo de barganha. Não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois é Ele mesmo quem a todos dá vida, respiração. Nunca demos tanta valor à respiração quanto na época do Covid. Faltou balão de oxigênio para pessoas que estavam internadas na UTI. E tudo mais. E quem é que é o criador do oxigênio? Deus, que dá. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra. Até hoje as pessoas tendem a achar que a criação que está descrita lá em Gênesis é um conto de fadas. Como é que pode? Todo mundo, são pessoas tão diferentes. Se você pegar no mundo inteiro pessoas de etnias diferentes, você vai ver que as características físicas elas são diferentes. Um japonês é diferente de um coreano, que é diferente de um africano, que é diferente de um europeu, que é diferente, sabe, de um indígena. Mas como assim? Veio de um só? Veio de um só. Fez todo mundo. Toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos. Ele está no controle da história. Não sei se vocês já estudaram história quando vocês estavam na escola. Você tem história antiga, tem a Idade Média, a Idade, né, do Renascimento. Pois é, Deus é que fixou todos esses momentos. Ele fixou. O homem acha que ele está no controle. Quando a gente pega os livros de história e vão dizer, não, foi porque o movimento surgiu em virtude de uma necessidade que o povo tinha disso e daquilo. É Deus usando quem quer para que seus objetivos sejam cumpridos. Ele fixou previamente os tempos estabelecidos e os limites da sua habitação. Até hoje, eu acho engraçado, toda vez que eu vejo esses filmes de ficção científica, eu não gosto muito não, de vez em quando eu vejo, do homem querendo fazer uma colônia em Marte. Eu digo, é sério? Você acha que o homem tem condição de morar em outro planeta? Fora que tem aqueles que acreditam em alienígena, né? Não, eu já vi um ET. Provavelmente deve ter visto, né? Você olhou no espelho e viu um ET. Então, irmãos, pare de ficar acreditando em fábulas e genealogias. Se apega à verdade da Escritura. Está vendo que o inimigo quer confundir a nossa mente. A confusão é uma das estratégias mais poderosas na guerra. Sabia disso? Confundir o seu adversário para que ele não saiba onde você vai atacar nem quando é uma das estratégias mais básicas do combate. Parece que nós não entendemos que estamos combatendo o bom combate da fé e que o nosso inimigo é extremamente astuto. Então aqui no versículo 27, o apóstolo Paulo continua
a sua exposição em Atenas e diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando. Você já teve experiência de que você está em casa e pá, aquele apagão? Aí você vai procurar, pelo menos na minha época era assim, vela. E agora que os fogões é tudo elétrico, para você achar um fósforo. É verdade. Né? Por que botou o fósforo mesmo e a vela? Vela, senhor. Aí vai tateando, não é assim? É. Dependendo do breu que esteja. Então aqui a ideia é essa, tateando é quando você não consegue enxergar e você vai usando o tato para sentir as coisas. Ele diz que é assim, por quê? Porque mesmo um homem que está cego espiritualmente, ele enxerga Deus pelas coisas criadas. Há um Deus. Qualquer de vocês que de alguma forma se enveredarem para a área da saúde, quando você estudar anatomia humana, você fala assim: parece ser perfeito demais. Isso não pode ser obra do acaso. Irmãos, você sabe, nós temos no nosso cérebro uma quantidade tão grande de fios. É algo assim, não sei quantos mil quilômetros. Se um fiozinho desse entupir, AVC, a pessoa morre. É um perfeito. E olha que eu estou falando só do corpo humano. Se a gente for olhar para a criação, se a gente for olhar mais ainda, de maneira macro, o universo, o mar, a gente for olhar os rios, a terra, as montanhas, as árvores, a gente fica assim, a fauna, a flora, meu Deus. Por isso que você não vai encontrar facilmente pessoas que são ateus. Os ateus, eles vão ser sempre pessoas com complexos muito grandes. Porque quando Deus criou o homem, Ele colocou essa interrogação. A resposta está em Cristo, mas a interrogação está em todos. Existe um Deus. Alguns dizem, existe uma força superior. É uma maneira de dizer que existe um Deus. Eles não conhecem, eles estão, ó, tateando. É quando você prega o Evangelho, o véu é removido. E as pessoas então podem ver aquele que antes eles só tateavam. É isso que Paulo está falando. Que coisa linda! Tateando para ver se porventura podem achar bem que não está longe de cada um de nós. Deus nunca está longe. Por quê? Porque Ele está em todo lugar. Ele está sempre perto. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Tudo é Ele, tudo é dele, tudo é para Ele. Como alguns dos vossos poetas, e aí Paulo fala de um conhecimento que ele tinha da própria literatura grega. Olha que coisa interessante. Os vossos poetas, poetas gregos, têm dito, porque dele também somos geração. Os próprios gregos tinham a sua visão de que Deus havia criado o homem, mas eles tinham uma visão mais associada à mitologia, né? E aqui ele continua e diz, versículo 29, sendo pois geração de Deus, geração quer dizer criados por, não é geração no sentido de 40, 50 anos, essa geração não, aqui a ideia, a geração é de criar, foram criados por Deus, sendo geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, pois Paulo estava em uma zona extremamente idólatra, que era o território ali da Grécia. Tinham centenas de deuses, muito parecido hoje em dia com o catolicismo romano e com determinadas religiões de raiz africana. Ah, você está com dor de barriga? Ora para São Longuinho. É problema de casamento? Santo Antônio. É problema de não sei o que? São João, né? Então tem cada santo é específico para uma área. Pois isso não é novo, isso já vem da mitologia grega e Roma, ela se apropriou muito dessa questão da mitologia grega, mudando só os nomes. Ora, tudo isso faz parte da imaginação do homem. Versículo 30. Ora, não levou Deus em conta o tempo de ignorância, os tempos de ignorância. Não é maravilhoso?
Paulo está dizendo, ó, vocês estavam todo errado até hoje. Mas se vocês se arrependerem hoje, vocês começam a ter uma vida certa. Deus não vai levar em conta o tempo passado de vocês. Por isso que você vai ver tanto ex na igreja. Ex-drogado, ex-mentiroso, ex-ladrão. Porque a gente era treva, agora a gente é luz. Paulo, ele era um assassino, perseguidor de crentes. Então ele diz, olha, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, perceba, o discurso aqui é nas linhas do que Jesus está pregando em Lucas 14. Perceba, olha como foi a estrutura de Lucas 14 que a gente estudou até agora. Jesus fala do banquete, olha, convida todo mundo. Tem um pessoal que foi convidado, não quer vir, deixa esse pessoal, eles não vão entrar. Mas convida todo mundo. Mas esse todo mundo que vier e aceitar o convite tem que entender que existe um padrão que é exigido. É assim a estrutura de Lucas 14. Venha. Mas não venha para permanecer do jeito que você é. Venha para ser transformado. Então aqui a estrutura da pregação de Paulo é nessa mesma linha, porque nós não podemos adulterar o Evangelho. Ora, não levou Deus em conta os tempos de ignorância. Por isso ele convidou todo mundo lá em Lucas 14. Convida os coxos, aqueles que estão na rua, os cegos, os aleijados, os pobres. Convida todo mundo. Eu quero que minha casa fique cheia. Obriga-os a entrar. E aí a casa está cheia. E agora Jesus diz, olha, mas tem que renunciar a tudo, vocês que estão aqui, viu? Aí um monte de gente vai embora. Eu pensei que era só comida livre. Eu pensei que era só boca livre. Tem esse negócio de obedecer a Cristo? Ah, então não quero não. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica. Percebeu? Paulo usa aqui, Paulo era uma pessoa extremamente erudita. Ele era muito estudioso de tudo que você imaginar. Então, Paulo, ele usa, nas suas cartas, é comum ele usar uma linguagem jurídica. Naquela época, no Antigo Testamento, a religião e a lei civil, ela muitas vezes se confundia. Então, quando você tinha determinadas causas, elas eram julgadas, por exemplo, diante do Sinédrio. Ah, está tendo problema de divisão de herança. Vai para o Sinédrio. O que é que a lei manda? A lei era o Antigo Testamento. Então, por isso você vai ver tantos termos jurídicos. Aqui é um deles, notificação. Eu falei que vocês de som alto, né? Então quando alguém está fazendo som alto, você liga para um determinado órgão da prefeitura, se eu não me engano a CEMOP, que não funciona para nada. Mas você liga. Se eles vão fazer alguma coisa, é milagre, viu? Se fizer, é milagre, agradeça a Deus. Então, mas se você ligar, ele vai registrar lá. Se por acaso acontecer esse milagre de ele for no lugar que você disse que está tendo som alto, aí os agentes, né, vão, aí eles identificam realmente que está tendo som alto, eles notificam o proprietário do som, o proprietário daquele instrumento sonoro. Ele não vai tomar primeiramente, ele vai lutar. Primeira ação é uma notificação. Vai dizer, olha, você ou abaixa o som para o que é permitido, ou desliga. E aí normalmente o que é que acontece? A pessoa desliga, aí quando dá um tempinho, que imagina que o pessoal foi embora, liga de novo. E vamos imaginar que nesse dia o órgão público funcionou da maneira que deveria. Vamos imaginar, milagre. Acontece. Então, aí eles foram, receberam nova denúncia, voltaram, agora eles não vão notificar mais. Já foi notificado. Agora já é a outra fase, apreensão e multa. E se tentar resistir, ainda tem prisão, viu? Porque normalmente eles, em alguns casos, dependendo da localidade, eles vêm com a escolta de policiais.
justamente para evitar, né, que haja um confronto físico. Então, a linguagem é essa. Paulo está dizendo, eu só estou notificando. Aquele que vem julgar, ele já está vindo. Ele está chegando. Vocês estão pensando que ele vai demorar? Cuidado. Então a ideia da notificação é essa. Por isso que na igreja, irmãos, a gente só pode ensinar a verdade, cobrar que ela seja praticada pelos membros. Mas assim, mais do que isso a gente não pode, porque seria legalismo. Quem é o cabeça da igreja é Cristo. Tem disciplinas que muitos vão receber do próprio Cristo, se já não estiverem recebendo. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica os homens. Não é cachorro nem gato não, viu? É homem. Totó, Xaninho. Eles não vão ser evangélicos não, viu? Não, pastor, na minha casa até os animais são evangélicos. Quando eu boto aquelas músicas evangélicas, eles ficam numa paz. Eu vá nessa. Os porcos que o digam. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora porém notifica aos homens que todos, em toda parte, olha, não é só aqui em Atenas, viu? Todos, em toda parte. Paulo está falando isso no século I. Olha, daqui a 15 séculos o evangelho vai chegar em um continente que nem foi descoberto, que é a América. E eles vão ser notificados lá também. Olha a gente aqui. A gente já foi notificado. Porquanto ele notifica esses homens em toda parte que aceitem a Jesus, levanta a mão, pisca o olho, dá dinheiro, não, se arrependam. Amém. Se arrependam. Você é avarento, não adianta você chegar, não, eu sou muito avarento, então hoje eu vou pegar tudo que eu tenho na carteira, ainda bem que eu não trouxe nada, e aí eu vou pegar tudo que eu tenho na carteira e vou botar ali, porque eu sou avarento. Mas você se arrependeu? Judas foi lá devolver as 30 moedas de prata, mas sem arrependimento não adiantou nada. Verdade. Perceba como a postura de Zaqueu foi outra, ele se arrependeu. Se você presta atenção, Zaqueu confessou o seu pecado. Eu restituirei 4 vezes mais todos aqueles que eu defraudei. Arrependimento necessariamente está ligado à confissão. Glória a Deus. Amém. Aqueles que querem esconder os seus pecados, nem de perto se arrependeram deles. Isso é verdade. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, ele vai julgar. Percebeu a linguagem jurídica? Notificação, julgamento. E ele vai julgar o mundo com justiça, uma justiça que esse mundo não conhece, porque a nossa justiça, se você tiver dinheiro, e eu acho engraçado que tem gente, né, esse pessoal que, eu falo isso com uma dor no coração, mas tem um pessoal que acha que Estados Unidos e Europa, assim, são o máximo do máximo. Ou essas pessoas, elas têm algum tipo de interesse nesses países, ou essas pessoas não estudam nada de história contemporânea. Porque a corrupção que tem aqui no Brasil tem nos Estados Unidos. A corrupção que tem aqui no Brasil tem na Europa. Então não se engane, irmãos. A gente está assistindo em pleno século XXI um cidadão como Putin fazer o que está fazendo lá na Rússia e na Europa. E aí vem dizer que o Brasil é que é aqui, assim, o Brasil faz corrupto. Não, a corrupção está no mundo inteiro, faz parte da raça humana. Pare de dizer à Europa, aos Estados Unidos, aos países do que nada disso. Eles são tão quão, se não forem piores. A Europa, por exemplo, ela é considerada um continente pós-evangélico. Não é assustador isso? A ideia assim, o evangelho passou por lá, morreu. Coisa mais difícil se encontrar uma igreja evangélica na Europa. E olha que lá foram construídos, né, em tempos passados, igrejas enormes. Porque é de onde veio a reforma protestante. Igrejas para 5 mil, 10 mil pessoas, que hoje viraram shopping center, casas de espetáculo pagão, boates. Porque não tem mais
infiéis. Morreram. A geração não continuou. Você diz assim, mas isso é tão assustador. Você nunca leu o livro de Josué, não? Ninguém nunca. Josué pega firme. E o povo pega firme com ele. Aí Josué morre. Aí depois de Josué tem que livro? Juízes. Como é que começa o livro de Juízes? A geração que conhecia Josué morreu. E os filhos desse se esqueceram. Já começa o povo o quê? Se desviando. É assim o livro de Juízes. Na nossa geração é a mesma coisa. Então cuidado. Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Vocês que têm filhos, eu tenho 3. Ontem Deus me deu um presente enorme. Enorme mesmo. Porque está da minha altura. Fiquei com o meu filho mais velho. Durante a tarde. Coisa de pai babão, né? Aí a gente caminhou na pracinha, fez exercício físico, comeu um cafezinho, pensamos coisas. Falei inclusive da realidade espiritual para ele, um pouco. E vocês sabem também das minhas 2 filhas como eu as amo. E elas não precisam de dinheiro, nem de presentes, e nem de nada caro. Elas precisam conhecer a Cristo, se arrepender e serem salvos. Senão vocês e eu vamos morrer na certeza que talvez essa igreja morra com a gente. Quando eu falo essa igreja, eu não estou falando da igreja de Cristo, ela nunca vai morrer até a volta de Cristo, mas essa congregação local. Quantas congregações locais morreram? Porque a geração de fiel morreu e a outra não seguiu. Percebe a responsabilidade que a gente tem de discipular. Mulheres mais velhas, ensinem as mulheres mais novas. Ensinem. Se desgastem. O cuidado que Paulo tinha com Timóteo, por quê? Porque Paulo sabia, daqui a pouco eu estou indo. Timóteo, você que vai ficar aí. Segura as pontas. E não fica só com você, passa para outros. Porque também vai chegar uma hora que você vai e vai ficar com outros. Parece que a gente vive o Evangelho como se a nossa geração fosse a mais importante. Isso é um grande egoísmo. Cristo pode voltar nos nossos dias, mas se ele não voltar, a gente tem que estar preparado para passar o Evangelho para outros que possam dar continuidade. Por isso a gente tem que ensinar as nossas crianças compromisso. Os adolescentes, compromisso. Pessoas que estão em idade acadêmica, compromisso. Pouco adianta se você vai ter acesso a uma educação de qualidade. Se você não estiver crescendo na graça e no conhecimento de Cristo, tudo na sua vida vai ser perda. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão. Quem é? Cristo. Cristo está vindo e ele não vem para brincar. Cristo não vem mais para pregar. Cristo não vem mais para chamar ao arrependimento. Ele já fez isso e ele continua fazendo isso por intermédio de nós que somos a sua igreja. Ele vem agora com um único propósito na sua segunda vinda: julgar. E a gente já viu o julgamento quando estudamos recentemente Mateus 25. Um varão em que destinou e acreditou diante de todos. A ideia de acreditou ele deu crédito. Ele assinou embaixo. Ele disse: esse é o meu filho amado, em que sinto muito prazer. E isso está em oposição. Eu não sei se vocês já se atentaram que isso está em oposição à maldição do dilúvio. Alguém se lembra da frase de Deus antes de condenar a geração do dilúvio? Eu me arrependo de ter criado o homem, porque o homem só tem pecado, só pensa em pecar.
Aí depois vem Cristo e ele diz, esse daqui eu não me arrependo não, esse daqui me dá muita alegria. Olha os exemplos. O caminho largo, o caminho estreito. A igreja é a mesma coisa. E olha a reação, isso que é importante também no texto aqui, para que você se situe. Paulo falou, uma pregação bíblica cheia do Espírito Santo e de poder de Deus. Qual foi a reação? Todo mundo se converteu? Não, quase ninguém. Olha o que acontece no versículo 32. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, porque de acordo com a mitologia grega, né, o que eles acreditavam, existe o reino dos mortos. Quem domina lá é um deus chamado Hades, na mitologia grega. Aí todo mundo que morre vai para lá. E a morte é sempre um lugar de tristeza. Uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A pessoa que diz isso, ele está sendo educado para lhe dizer assim, não quero nunca mais ver sua cara, não concordo com o que você pregou. Houve, porém, alguns poucos, mas houve alguns homens que se agregaram a ele e creram. Por que se agregaram a ele? Porque creram. Entre eles estava Dionísio. Era tão pouca gente que dava até para dar o nome. Dionísio, o Areopagita. Uma mulher chamada Dâmaris. E com eles outros mais. Poucas pessoas. Voltando agora para o nosso texto de Lucas 14. Vocês ficam dizendo que o diabo não pega os cachorros? Não digo nada para vocês. Vocês abriram no versículo 31? 14 e 31. Lucas 14 e 31. Jesus agora, de maneira assim, subsequente, ele conta uma parábola e ele não dá nem intervalo, ele já conta outra. A ideia é ele colocar essas duas visões como contraponto uma da outra. Olha, tem um grande custo em me seguir, mas eu quero mostrar para vocês que também tem um grande custo em não me seguir. É como está escrito em João 3. Todo aquele que crê e for batizado será... E quem não crê? Já está condenado. Então você tem esse contraponto. Quem crê em Cristo, aleluia, Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. E quem não crê? Já está condenado. Então a gente não pode ficar só nessa daqui. Olha, quem crê está salvo. Assim, e quem não crê? Já está condenado. Não será condenado, já está. Nossos filhos, filhas, maridos, esposas, pais, mães, familiares, amigos, pessoas que se colocam como nossos inimigos, todos eles fadados à condenação eterna, e nós muitas vezes de braços cruzados diante de tudo isso. Versículo 31. Jesus, ele conta outra parábola. Qual é o rei? A ideia aqui é um rei. Quem é um rei? É aquele que toma decisões. E mais uma vez, nós vamos aprender aqui que a soberania de Deus, ela não tira a responsabilidade do homem. Deus é soberano. E o homem é responsável por cada uma das suas ações. Que isso fique bem claro. Porque a gente tem no nosso DNA a justificativa de Adão. Adão, porque você pecou? Foi a mulher que você me deu. Aí a gente também tem no nosso DNA a justificativa de Eva. Eva, porque você pecou? Foi o diabo. Ele me enganou e eu pequei. Não, você pecou o que você quis. O diabo, ele falou, ele tentou te enganar, essa é a missão dele. Mas você podia resistir diante de tudo que você já conhecia de Deus. Então a gente tem essa forte tendência até hoje
Pessoas quando são pegas em pecado flagrante, dizem, o diabo me fez fazer isso. Não, o diabo não, o seu pecado. Adultério, avareza, idolatria, né, mentira. O diabo não. Você fez isso. A culpa é sua. O diabo tem a culpa dele. Mas isso não diminui nada a sua. Glória a Deus. Cuidado. Naquele grande dia, essa desculpa não vai colar. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei? Olha que coisa. Sabe o que é que Jesus está ensinando para a gente aqui? Algo que Paulo descreve assim de maneira mais pormenorizada na carta aos Efésios. Todos nós antes éramos, por natureza, inimigos de Deus. Então todos nós éramos esse rei que vê um rei muito mais poderoso vindo contra. E aí quando a ficha cai, quando o evangelho cumpre o seu papel na mente e no coração do pecador, pelo poder do Espírito Santo, o pecador, ele diz, eu vou fazer as pazes com esse rei. Em nome do filho dele. Porque eu não tenho condição nenhuma de vencer essa guerra contra esse rei. É isso que essa parábola ensina. Todos nós éramos inimigos de Deus. Não, pastor, eu sou nascido e criado no Evangelho. Eu tenho até medo. Porque você tem que ter o seu momento de arrependimento. É preciso que você tenha o seu momento de novo nascimento, independente de você ter sido criado na igreja, de não ter nenhum pecado assim assombroso, externo. Não, você foi uma pessoa correta, moralmente falando, sim, mas os pecados internos, com certeza você tinha muitos, como todos temos, e precisamos abandoná-los. Ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil. Você sabia que isso já aconteceu uma vez na história, no passado? Esse fato igualzinho. Quem aqui já leu o livro de Gênesis? Quem já leu o livro de Gênesis mais de 50 vezes? Não? Capítulo 11 de Gênesis. Vamos lá rapidinho? É muito bom, irmãos. Quem ama a Bíblia? Amém. Quem é mentiroso? Ninguém, em nome de Jesus. Te ama a palavra. Não é porque está na igreja não, é porque ama mesmo. Aqui vocês vão ouvir falar sobre um episódio chamado Torre de Babel. E Babel significa confusão. Foi o que aconteceu. Deus havia dado uma ordem para os descendentes de Noé. Vocês têm que se espalhar por toda a terra. Eu quero que toda a terra seja povoada. Versículo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem. Só se falava uma língua. A gente não sabe se é o hebraico, viu? Não, é o hebraico. Você sabe? Está aqui? Então fique quieto. Só tinha uma língua. Não sei se era. Provavelmente não era português. Mas podia até ser. Mas só tinha uma língua e todos se comunicavam. Um idioma só. Porque era todo mundo descendente de Noé. Saíram da arca, todo mundo junto. Cresceu. Filhos, netos, bisnetos, tataranetos, quadranetos, quinquanetos, sextanetos. Caiu todo mundo. Havia uma só linguagem, uma só maneira de falar. Hoje a gente tem o Google Translate. Não é 100% não, irmão, mas dá pro galho, viu? Dá para você se comunicar com um monte de gente de outros idiomas. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinai e habitaram ali. Habitaram ali. Mas foi essa a ordem que Deus deu? Não. E disseram uns aos outros. Eles disseram como se Deus não existisse. Você sabia que nessa manhã tem pessoas que já falaram uns com os outros aqui a respeito de planos que eles estão para fazer que não tem nada a ver com Deus? Eu não estou falando de uma igreja fora não, aqui dentro.
Cuidado, irmãos. Quando a gente analisa o pecado dos outros, a gente tem que pensar também na trave que está diante de nós. Não faça planos. Se coloque à disposição do plano de Deus. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Eu podia passar horas e horas explicando a vocês que aquela geração era uma geração extremamente inteligente. Quando você estuda, como eu falei a vocês, história na escola, há uma falha muito grande quando se fala desse período. Você pega na Bíblia, você vê pessoas vivendo 900 anos. Irmãos, você acha que uma pessoa que viveu 900 anos, a quantidade de conhecimento que ele conseguiu acumular, você já imaginou? A inteligência, estou falando de inteligência, não estou falando de sabedoria, sabedoria vem de Deus. Mas a inteligência que uma pessoa consegue acumular. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com senhores de idade, em ambiente acadêmico. Às vezes você conversa com um senhorzinho de 80, 70 anos, que tem pós-doutorado. Né? Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns. Tem um, inclusive, que é da minha casa. Doutor em Direito. Uma área onde tem pouquíssimas pessoas que se dedicam ao estudo. É muito conhecimento. Não é um conhecimento associado à glória de Deus, mas é conhecimento que a pessoa adquire com o tempo. A pessoa que se dedicou aos estudos, essa pessoa em especial que eu conheço, essa pessoa começou a estudar com 18 anos a área de Direito. Hoje essa pessoa tem perto de 75 e estuda Direito todos os dias. Já se aposentou, tanto do magistério quanto da profissão que exercia, mas continua tendo uma necessidade de estudar Direito todos os dias. Porque é uma aptidão que essa pessoa tem. É muito conhecimento acumulado nessa área. Eu estou querendo mostrar para vocês que a versão que nos contam na escola não está certa. Uma pessoa que vive 900 anos, ela tem muito conhecimento. E a prova é aqui. Esses tijolos que eles constroem são coisas que hoje em dia, o tijolo que a gente faz hoje, no ano de 2022, a tecnologia é a mesma, sabia? Você sabe como é que faz tijolo? Alguém já teve a curiosidade de uma fábrica de tijolo? Você pega barro, bota naquela forma e depois bota onde? No forno. Você percebeu como a Bíblia fez questão de frisar isso? Eles tinham uma tecnologia que a gente usa até hoje. E a gente está falando de um período aqui de milhares de anos antes de Cristo. E o homem de hoje se acha um inteligentão, né? Antigamente eram os homens da caverna. A gente que é inteligente. A Bíblia vem e humilha a gente. Né? Em partes como essa, que muitos não dão atenção. Disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Porque a ideia é quando você pega o barro e coloca numa alta temperatura, ele fica o quê? Mais resistente. E aí você pode fazer o que eles queriam, uma torre bem alta. Façamos tijolos, queimemos bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus. É o que o homem tenta fazer até hoje. Até hoje o homem busca um caminho para viver eternamente. Você sabe qual o maior desespero dos bilionários? Isso é algo assim de comum conhecimento, viu? Grande parte dos bilionários do mundo, eles investem uma quantidade muito significativa da sua fortuna em farmacêuticas, para tentarem descobrir fórmulas para que eles possam viver mais. A ideia aqui, porque a pessoa sabe que vai morrer e que vai ter uma prestação de conta. Então ela não quer que isso acabe, ela quer fazer o seu próprio caminho rumo à eternidade. De que forma? Glorificando a Deus? Não. Trazendo a glória de Deus para os homens.
até os céus e tornemos célebre o nosso. Hoje em dia, os pastores querem se tornar celebridades. Hoje em dia existem programas que têm uma audiência altíssima. E qual é o propósito desses programas? Mostrar o dia a dia das celebridades. E as pessoas gastam tempo com isso e dinheiro. Absurdo. Você ficar idolatrando um ser humano. Você vê, eu vi esses dias, né, um tempo atrás, teve um jogo aqui no Brasil. E aí, pessoas que fizeram tatuagem daquele jogador argentino Messi no corpo. Tem gente que tem tatuagem de uma série de artistas, assim. Imagina, que coisa absurda. A que nível chega a idolatria do ser humano? Porque o ser humano é assim. E não se enganem, no cenário evangélico é a mesma coisa. Líderes evangélicos são idolatrados nos nossos dias. Aqui a gente tem um exemplo. Outro dia surgiu um jovem, acho que é jovem, né? Chamado Bruno alguma coisa, eu particularmente não conheço. Mas assim, é só heresia. Encheu a Arena Fonte Nova esses dias. Já virou um ídolo. E esses que estão na televisão, o Silas Malafaia da vida, é um ídolo. Eles são idolatrados. As pessoas querem se tornar célebres. Nos nossos dias isso se tornou ainda mais importante e fácil de se quantificar. Basta você olhar o número de seguidores no Insta, no Face. Aí você, fulano é ó. Você viu a quantidade de seguidores? Fulano tá bombando nas redes. Com certeza esse ainda não foi pego pela rede de Cristo. Será que você não é um desses? Será que você também não quer se tornar célebre, famoso, respeitado no meio da sua família? Sabe uma das coisas que eu mais ouço no meio dos meus familiares? É, você tinha tudo para dar certo. Eu ouço isso até hoje. Com 25 anos eu comentei isso com minhas filhas, evangelizando elas essa semana. Com 25 anos eu tinha atingido tudo que um jovem com 40 desejaria. Eu tinha empresa, eu tinha um escritório de advocacia meu, eu tinha carro, eu tinha uma aparência estética, né? Mas eu não tinha nada no meu interior. Tive depressão com 25 anos. Me lembro como se fosse hoje uma conversa que eu tive com minha mãe, que hoje está com depressão. Eu estava no meu quarto e ela entrou e disse: meu filho, por que você está triste? E eu disse para ela, eu digo, minha mãe não entende também. Porque tudo que eu projetei, eu consegui. Mas eu não consigo ter a alegria que as pessoas têm nas minhas coisas. Eu tinha amigos interesseiros, toda pessoa que tem dinheiro vai ter. E esses amigos interesseiros, eles tinham mais prazer nas minhas posses do que eu. Perceba por que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés sentiu esse mesmo vazio. Lutero sentiu esse mesmo vazio. E tantos outros homens e mulheres do passado sentiram esse mesmo vazio. E eu louvo a Deus por isso. Então é importante, irmãos, que você lute contra praticamente essa imposição da sociedade de te dizer que você tem que ter sucesso segundo o padrão do mundo. A pessoa abre um barzinho, a pessoa abre uma mercearia, uma barbearia, ela quer ter o quê? Sucesso. Eu sempre tenho muito temor quando eu vou distribuir panfletos. Porque eu sempre oro muito antes de distribuir panfletos. Os irmãos me vêm fazendo isso pouco. Eu tenho que fazer mais. Mas eu oro muito antes de distribuir. Porque eu não posso distribuir panfletos com o propósito de que as pessoas venham e ocupem os bancos da igreja. Não pode ser esse o meu propósito. Senão eu já falei. Antes de começar.
Às vezes a gente diz assim, a gente distribuiu mais de 1000 panfletos para os povos, mas ninguém veio. Sim. Mas a motivação foi a correta? Amém. A motivação não é encher igrejas. A motivação é propagar o Evangelho de Cristo e apontar como um farol para aqueles que por Cristo tiverem os seus olhos abertos e quiserem vir para a luz, dizendo, olha, aqui tem luz, aqui tem pão. Se você quiser, pode vir. Vai ser bem convidado, vai ser bem tratado. Mas a ideia não é encher igrejas, não é ser bem sucedido segundo o padrão humano. Essa é a ideia dos apóstatas. Tornemos célebre o nosso nome. Já quero concluir por causa do horário, irmãos. Para que não sejamos espalhados por toda a terra. Como assim não sejamos espalhados por toda a terra? Foi o que Deus mandou. Para o bem de vocês. Ah, pastor, mas não quero se tão bem aqui. É como aqueles que procuram igrejas perto de casa. Eu não quero ser espalhado. Eu moro em tal lugar, vou congregar em outro bairro. Tem que ter. Louvar a Deus todos os dias que na sua cidade tem uma igreja bíblica, porque tem cidade que não tem, a maioria. Sabia disso? Quantas cidades hoje na Bahia, irmã Mirella? 417 interiores só na Bahia. Eu pergunto isso porque ela trabalha nessa área, ela sabe. 417 cidades. Você acha que dessas 417 cidades da Bahia, eu estou falando da Bahia. O Brasil tem muitos outros estados. Estou falando só da Bahia. 417 cidades. Você acha que dessas 417 cidades existem 7 cidades com uma igreja bíblica, pelo menos? Você acha? 417 cidades. Então, cuidado, irmãos. Para que você, não valorizando o que você recebeu, não lhe seja tirado. Tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. Olha o problema. Se lembra que Paulo falou em Atos 17... Sabe o lapso temporal entre Atos 17 e essa passagem aqui? Milhares de anos. O princípio bíblico, o mesmo, porque Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Tem gente que tem uma visão assim, não, o Deus do Antigo Testamento é, e o Deus do Novo é mais... Não, é o mesmo. A revelação que é progressiva. Como na nossa escola, você não começa no 9º ano. Você começa no 1º ano, que é a nossa antiga alfabetização. Aí você passa para o 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º. E o último ano do ensino fundamental hoje, antigamente era a 8ª série, hoje é o 9º ano. Aí você conclui o ensino fundamental. Assim é a Bíblia, é uma revelação progressiva. Não é por acaso que ela termina com o Apocalipse. E acabou ali. Não precisa mais de complemento. 66 livros. E se você estudar, entender, praticar, céu. Então desceu o Senhor. O Senhor precisava descer? Não, Ele está em todo lugar. Percebe? Eu vou falar uma palavrinha difícil, irmãos, mas é só para que você, quando alguém tirar do inteligente, quiser dizer que você não sabe nada de Bíblia, você não dá esse gostinho para esses que se acham teólogos e são grandes aos seus próprios olhos. Existe uma palavra chamada antropomorfismo. E na Bíblia você vai ver esse uso muitas vezes. É quando Deus toma a forma de homem para falar numa linguagem que a gente entende. Porque se ele falasse na linguagem dele, a gente jamais entenderia. Porque é como se você colocasse 10.000 litros d'água. Isso é um exemplo ínfimo. Em um copinho de 10 ml. Dá? Não dá. Então, aí Deus tem que descer para os nossos 10 ml. Então, para o 10 ml que a gente tem, compreender.
Então isso é um antropomorfismo, é uma forma de Deus se comunicar com a gente de uma forma que a gente compreenda. Porque como o próprio Paulo diz, do que adianta pregar aqui e ninguém entender nada? Então quando Deus envia um mensageiro, Ele quer que os seus ouvintes compreendam, ouçam e assimilem. E guardem no seu coração. Como diz o salmista, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então aqui ele diz, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre. E aí a gente fica pensando, Deus deve ter aprovado, o pessoal aqui trabalhador, construindo bem, o negócio está aqui, ó, beleza. Mas foi a ordem que Deus deu. A gente já viu o que Saul fez e foi reprovado na sexta-feira, não foi? Versículo de número 5 ainda. Desceu o Senhor Deus para ver a cidade e a torre, e os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Você lê isso e você diz, é bênção. Não. É bênção, irmãos, na igreja. Que a gente tem que falar uma só linguagem, que a gente tem que ter o só, amém? Ser um só, aí é bênção. Mas quando o mundo se une, numa linguagem assim bem, é problema. Porque o mundo só se une para fazer o mal. A gente aqui se une para fazer o bem, por isso que a nossa unidade é tão difícil. Por isso que é tão difícil a gente ser um. Mas o mundo não, o mundo facilmente se une pelos seus interesses. Quantas pessoas de religiões mais variadas se unem em prol da defesa dos animais? Quantas pessoas de credos diferentes, de visões políticas diferentes, se unem em defesa da Amazônia? Em defesa... A gente está orando para plantar uma igreja no bairro de Itapuã já tem 3 anos. Engraçado. Teve um ponto desses que a gente quase alugou. Aí estava assim, o irmão Mateus, que é o mensageiro, né, estava negociando, falando com a pessoa. E aí a pessoa disse, vocês querem o ponto e tal, mas é para que mesmo? A gente é igreja. Aí então não, igreja não. Aí não alugou para outra coisa, não foi? Então, é oposição, irmãos. Mas para se unir, para fazer o que não glorifica a Deus, o homem tem facilidade. A gente vê isso, está um mínimo de sensibilidade, você vê isso. Quantos países e pessoas se uniram. Eu acho uma hipocrisia tão grande. A pessoa sai daqui do Brasil para ajudar na guerra da Ucrânia, sendo que ele, no seu bairro tem gente passando fome, na sua cidade tem moradores de rua, e ele não faz nada por eles. Mas ele sai daqui e vai para a Ucrânia porque tem visibilidade. Eu vi um documentário, inclusive, de um brasileiro que com sua família, um empresário rico do sul, que conseguiu levantar donativos e estava distribuindo lá naquela região entre a Ucrânia e a Polônia que os refugiados estavam. Não digo que a situação deles não seja uma situação frágil e complexa e complicada, mas é o pecado, irmãos. E a necessidade que eles têm lá, eles têm bastante recursos dos países circunvizinhos. Pode ter certeza que a necessidade do nosso país é muito maior. Só que as pessoas não têm essa sensibilidade. É comum a gente ter vontade de se entregar completamente para fazer coisas que não glorificam a Deus. Você vê uma facilidade que a gente tem. Por exemplo, irmãos, passar um concurso público é difícil? É. Mas é muito mais difícil você perseverar na caminhada evangélica. Eu digo isso por experiência própria. Eu fiz um exame cuja taxa de reprovação é 92%, que é o exame do OAB. Agora está até um pouco mais fácil, mas na minha época era muito difícil. O exame específico que eu fiz, era de cada 10 pessoas que se inscreveram, menos de uma passou, porque a reprovação foi 92%. Foi difícil? Foi, mas estudei alguns meses, passei.
E até hoje, não porque eu sou inteligente, qualquer um de vocês, se vocês se dedicarem a alguma coisa durante um tempo, vocês vão ser bem-sucedidos naquela área. Isso é um fato. Agora a grande questão é, isso vale a pena? Você já pesou o fator de custo? Não é difícil você ser bem-sucedido em alguma coisa, irmãos. Você se esforça. O problema é você ser bem-sucedido na caminhada cristã. Aí sim, aí é difícil. Porque você tem a oposição do mundo inteiro. Você tem até o seu próprio eu conspirando contra você. E você não vai ter os aplausos do mundo, que tanto motiva aqueles que se esforçam nas coisas da terra. Esse ano é um ano de uma competição que para o mundo para assistir Copa do Mundo de futebol. Jogadores milionários, alguns bilionários, que não fazem nada por ninguém além de si mesmos. E eles são aplaudidos e ovacionados como heróis. Não é assustador uma geração que faz isso? Enquanto nós temos pessoas aqui na nossa igreja que se esforçam para cumprir o chamado evangélico e que dificilmente vai receber um abraço, uma mensagem de motivação: vamos lá, estamos com você, você não está sozinha, você não está sozinho. Agora, se for para motivar a equipe de futebol do Brasil que vai disputar o Hexa, aí a gente bota várias frases no Face. Vai Brasil! Compra camisas amarelas. Já começaram a vender. Brasão da CBF, uma das instituições mais corruptas de todos os tempos. Tem até um baiano que agora é presidente. Ô Jesus, que vergonha! Como nós somos tão parecidos com a geração da Torre de Babel. Se tem algo que tem acontecido com o nosso mundo em virtude da tecnologia, é a unidade. Como eu falei a vocês, você tem o Google Translate, você consegue se comunicar com pessoas do mundo inteiro. As redes sociais, elas aproximam as pessoas do mundo inteiro, tanto para o bem quanto para o mal, mas muito mais para o mal. Associações de pessoas que praticam as mais diversas atitudes escabrosas e que encontram respaldo em uma parte da internet que se chama Dark Web. Os irmãos que não conhecem não estão perdendo nada, só para que vocês saibam que existe isso. Deus desceu para ver. Por que, pastor, você está falando todas essas coisas? Porque Deus está vendo. Eu quero dizer para vocês que o que as pessoas fazem na Dark Web, que acham que ninguém vê, Deus vê. O que as pessoas fazem usando muitas vezes nomes falsos e fictícios? Porque tem gente que faz isso no Facebook, cria, tem até um nome, né? Quando o Facebook é falso, é um fake, né? Então, criando Facebooks falsos. Deus está vendo tudo. Deus sabe de tudo. Ele desceu e ele viu o que eles faziam. O povo era um e todos tinham a mesma linguagem. O mundo hoje está assim, irmãos. A linguagem do mundo é um só. Alguns anos atrás, o mundo estava dividido entre capitalismo e socialismo. Os irmãos que não sabem disso, fiquem tranquilos. Então existia a chamada cortina, dividia o hemisfério norte e o hemisfério sul. O socialismo se apresentou algo inviável e hoje em dia você tem o capitalismo tomando conta do mundo inteiro. Mesmo em países onde ditadores é que mandam, o regime econômico é o capitalismo. Existe socialismo no mundo. Algumas pessoas defendem o socialismo dizendo que essa seria a vertente filosófica de Cristo, assustador, né? Outras pessoas, tem vários filósofos pós-reforma que dizem que o capitalismo é a corrente filosófica de Cristo.
E Cristo seria capitalista nos nossos dias. Eu estou falando coisas que vocês acham assombroso, né? Mas tem livros e livros escritos nesses termos. Sabiam disso? E a gente vê que não tem nada novo. Estava aqui na Torre de Babel, já acontecendo o que está acontecendo agora. E o que Deus fez? Eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Ainda ia piorar muito, antes de melhorar. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam a fazer. Olha a capacidade que o homem tem de fazer coisas. Não sei se vocês já foram. Se já foram, irmãos, orem a Deus. Mas quem não foi, dá para ver pela internet. Lugares como Emirados Árabes Unidos, cidades como Abu Dhabi, Dubai. Você visita determinadas localidades do mundo, assim, a muralha da China, uma das maiores, a maior construção do mundo, a única construção do mundo que se vê fora do planeta. Rapaz, o homem construiu essas coisas. Constrói. Coisas assim que você bate o olho e você vê, rapaz. Se a gente for falar então de armamento, o homem é capaz de fazer armas assim que assustam até o diabo. Todos têm a mesma linguagem, não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Se não fosse a providência de Deus restringindo a maldade do homem, o mundo já tinha se acabado pelo menos umas 20 vezes. Antes, quando a Rússia ainda era a União Soviética, ainda estava vendo a transição, o presidente da então União Soviética, se eu não me engano, que fez essa transição, ele escreveu um livro e ele disse que a quantidade de armamento nuclear que só a Rússia e os Estados Unidos tinham apontado um para o outro dava para destruir o mundo todo várias vezes. Esse livro foi escrito há mais de 30 anos atrás. E nesses 30 anos, a capacidade de inventar armamentos do homem multiplicou muito. Você já imaginou? É a providência de Deus. Por isso que um monte de gente ficou assustado, né? Logo quando começou a guerra da Ucrânia, que alguns países se colocaram do lado da Ucrânia, aí a Rússia colocou em alerta os seus mísseis nucleares. Então todo mundo ficou, e agora? É agora? Oh, mas não está escrito que haverá guerras e rumores de guerra, não vos assusteis, não será fim. Parece que o povo não lê, né? O pastor fica todo insensível, nem se desespera. Ô irmão, eu li. Eu fico desesperado com outras coisas. Mas isso já está escrito. Então aqui ele continua. É apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam. Vinde, desçamos. Olha o plural. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Só não vê que não quer. Desçamos, plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o pessoal ainda se levanta contra o mistério da Trindade. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Daí o nome Babel. Deus confundiu a linguagem. De que forma? Ele fez com que cada grupo tivesse um idioma diferente, como a gente tem hoje. Para que não entenda a linguagem de outro. Dessarte o Senhor dispersou-os dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Percebeu como isso está próximo do que a gente está estudando? O rei que vem contra nós é muito mais poderoso e ele vai fazer o que quer, com quem quer, do jeito que ele já pré-estabeleceu. Deus não é injusto. Ele já estabeleceu o seu padrão de justiça e ele nos notificou debaixo desse padrão. Versículo 9, só para a gente concluir essa passagem e ir para concluir a exposição de hoje, no capítulo 14. Chamou-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra.
Toda vez que uma pessoa disser para você de língua estranha, você lê essa passagem para ela. A linguagem sempre foi um meio de comunicação. A pessoa diz, não, mas a língua estranha é a linguagem dos anjos. Na Bíblia, toda vez que um anjo vinha conversar, ele falava na linguagem do povo. Até quando está no céu e eles estão se falando entre eles falam uma linguagem que o povo compreende. Quem se lembra da visão de Isaías? Os santos, os serafins falavam e Isaías entendeu. Eles não estavam falando numa língua estranha. E olha que eles estavam falando no céu, para o céu. Eles não estavam falando para a terra ali. Isaías é que teve uma visão do céu. Aí a pessoa inventa um idioma para dizer que é mais espiritual do que o outro. E o padrão bíblico nenhum. Ah não, mas Pentecostes. Pentecostes é isso aqui, meu irmão. Pentecostes é o reverso de Babel. Babel, o Senhor dispersou o mundo inteiro. Pentecostes é Deus reunindo o seu rebanho que havia se dispersado. Haverá um só rebanho, um só pastor. O oposto de Babel. Babel, o propósito, dispersão. Vem a igreja e qual é o propósito? União. A Bíblia é tão perfeita, né? Por que a gente quer mudar isso, irmão? Por que fica inventando essas coisas de língua estranha, de dons espirituais que não existem? Em vez da gente se apegar à verdade que é tão maravilhosa, tão perfeita. Concluindo, qual é o rei? Versículo 31 de Lucas 14. Que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000. Ó, a ideia aqui não é basicamente numérica. A ideia aqui é a certeza de que vai perder. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada. Ó, o que é uma embaixada? Agora que a gente está vendo, a gente assistiu, se vocês assistiram, principalmente as primeiras semanas de guerra, elas foram muito noticiadas pela mídia. Então sempre tinha aqueles encontros, né, entre os embaixadores de um país e de outro, tentando costurar um acordo, né, entre as duas nações. Até agora estão tentando fazer isso, a ONU algumas vezes. Então a ideia de embaixada sempre existiu nesse contexto. O que a gente está vendo aqui não é nada novo, sempre existiu na história da humanidade. Enviando condições de paz. E diz assim, olha, a gente sabe que vai perder. Diz o que a gente tem que fazer para a gente não entrar em guerra. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que uma das expressões que mais caracterizam o ser cristão é uma palavrinha chamada rendição. Eu me rendo. Diante de um Jesus como esse, eu me rendo. Diante de um Deus como esse Deus, eu me rendo. Eu me rendo dos meus conceitos, eu me rendo dos meus achismos, eu me rendo do meu ego, eu me rendo, Senhor. Por isso que as pessoas, quando se deparavam com Cristo, Messias, elas se rendiam, se ajoelhavam. E o ajoelhar ali era uma atitude de rendição. Não é só adoração também, mas uma rendição. Eu me rendo, Senhor, aos teus pés. Por isso que quando a gente lê o versículo 33, não fica pesado. Fica pesado se você não entendeu o contexto até agora, mas vocês já entenderam. A gente trabalhou tanto, não foi? Até chegar aqui. E esse é justamente o versículo que tantas pessoas têm problemas, mas vocês não vão ter, em nome de Jesus. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não pode. É como uma pessoa, olha, eu vou dar aqui a gente tem uma irmã que estudou nutrição, amém? Depois ela me corrige.
Então, é como uma pessoa, ela chega no nutricionista e diz assim, olha, eu estou acima do peso, eu quero que você passe uma dieta, eu também estou com alguns problemas aqui, eu fiz um exame de sangue, eu estou com baixa vitamina D, com baixo isso, ela vai passar uma dieta de alimentos, né, que tem aquelas vitaminas e aquela... Aí a pessoa olha e diz assim, vamos imaginar que a pessoa tem pouco ferro, e um alimento riquíssimo em ferro tem um irmão que nem gosta, que é feijão. Outro alimento muito rico em ferro é fígado, não é isso mesmo? Beterraba. Aí de repente, beterraba. Aí de repente se passa e diz, você vai comer isso, isso, isso. Ah, isso eu não quero. Vem cá, o que você gosta de comer? Chocolate. E o que mais? Pipoca. E se não tiver chocolate e pipoca? Guaraná. Dogão. Como é que uma pessoa dessa vai ser saudável? Me diga. Se ela se come só porcaria. A gente vive numa geração em que o café da manhã é um pacote de biscoito recheado. O almoço é um miojo. O miojo é uma bomba, irmão. O miojo é uma bomba. Você está achando que eu estou falando alguma bobagem? Vai perguntar a irmã depois. Revela-se. Aquele macarrão ali é pré-frito. O tempero dele é uma química horrível. Eu estou falando isso. Eu gostava de miojo, viu? E até hoje eu acho saboroso, mas evito. Então, aí, e a janta, algo muito saudável. 10 pães. Misericórdia. Perdoa, Senhor. Eu não entendo porque eu estou inchado. Ô, Jesus. Oh, Deus, perdoa, Pai. Sabe, é isso aqui. Mas não tem a ver com o que você está falando tudo. Quando Jesus diz para renunciar, é para o nosso bem. Obrigado, Senhor. É quando você chega e faz um exame de sangue, lá no Lab Exame. E eu estou dizendo lá porque lá eu conheço a pessoa que vai assinar o laudo e é verdadeiro. Mas tem muito lugar que o laudo é falso. É nisso. Aí vai lá, diz, o açúcar está altíssimo. Açúcar alto, diabetes. Aí você leva aquele exame para o médico, normalmente eu acho que vai igual para o neurologista, e ele diz, olha, açúcar nem pensar, viu? Cortar, açúcar, qualquer coisa que tenha, né, no glicose, que a gente pensa que açúcar é só coisa doce, mas fruta também tem muito açúcar e outras coisas, né? Eu digo, mas então eu vou comer o quê? Eu vou passar fome! Aí eu fico me lembrando, sabe de onde? Do Jardim do Éden. Eva tinha todas as árvores do jardim à sua disposição, só levantar uma mão e pegar a fruta e comer. Só tinha uma que ela não podia comer. E ela achou ruim ainda. Oh, Deus. E meu Deus, jabuticaba, carajá, Oh, limão, laranja, Oh, glória. tangerina, maçã, pera, uva, salada mista. Oh, glória. E você está olhando para essa árvore aí que Deus já disse que não é bom. Verdade, sim. É a gente. Então quando Deus está dizendo renuncia, por que eu estou falando isso? Porque a gente sempre tem a ideia de renúncia como algo ruim. Não, é bom. Deus está dizendo assim, faça isso, porque senão você vai morrer infeliz. Se você não deixar de fazer as coisas que você está fazendo e começar a fazer as que eu estou mandando, você vai ser o seu principal inimigo. Você vai ser o seu principal instrumento de condenação. O nome disso é autossabotagem. É aquela pessoa que está com uma glicose altíssima, os familiares estão todos se esforçando. Eu sei nem se esse é o português, se eu errei alguma expressão aqui no português, depois vocês me corrijam. Estão naquele esforço para que aquele familiar, né, tenha o seu açúcar equilibrado. E aí, de madrugada, quando todos estão dormindo, o diabético vai na geladeira e ele sabe que naquela gavetinha embaixo, atrás das frutas, guardaram o danoninho. Oh, Deus. Ele sabe que atrás
daquelas tigelas de feijão e arroz e farinha, eles guardaram o restante do bolo do aniversário da irmã Márcia. Glória! Revela. De madrugada ele vai lá, aí acorda se sentindo mal, meu açúcar subiu, não sei porquê. Aí a pessoa tira o açúcar, altíssimo. O que foi que aconteceu? Ainda tá aqui o doce de leite na boca. Percebeu? A renúncia é pro nosso bem, irmão. E a gente lê esse versículo e pensa que Jesus é um Jesus perverso. Que nada. Poxa, pastor. O senhor não deixa fazer nada, meu alegre. O que eu vou fazer? Ele diz que não. Ai, pastor, eu não quero falar nada assim feio, mas às vezes eu acho que Jesus é chato. Porque eu quero fazer algumas coisas, ele diz que não. E tem coisas que ele diz para eu fazer, que eu digo, isso não deve ser bom. Irmão, ele sabe o que está falando. E tudo que ele fala é para o nosso bem. Aumenta a minha fé, Senhor. É para o nosso bem. A gente precisa ter a nossa mente transformada, irmãos. A gente precisa disso quanto antes. Amém. Porque senão a gente vai estar lendo a Bíblia como um livro em branco. Tem muita gente que está fazendo isso hoje. Lê a Bíblia. Acabei de ler esse texto ou aquele texto, mas não entendeu, não assimilou nada. Não cresceu 1 centímetro na fé. Não cresceu 1 centímetro na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Não teve a sua mente transformada. Hoje nós vamos ter um batismo. E a gente vai fazer esse batismo antes da ceia para dar a oportunidade do irmão ceiar com a gente. Vai se batizar, irmão? Amém? Deixa eu falar de sexta-feira. Quem vai fazer o batismo é o irmão José. Oh Deus. E foi o irmão José que evangelizou. Pode vir, venha. O irmão José vai batizar e a gente vai fazer a ceia. E eu esperei até esse momento para fazer o batismo, porque essa é a atitude que o irmão vai tomar hoje. De morrer para o mundo e de renascer para um novo e melhor mundo. De morrer para uma vida morta e de ressuscitar para uma vida viva. E depois disso, ele vai poder celebrar junto com todos nós a morte e a ressurreição do nosso Salvador. Amém. Irmão João, você se arrepende dos seus pecados e deseja viver uma nova vida em Cristo Jesus? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Glória Santo. a Deus. Amém. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esse momento de renovo. Celebramos sempre, quando o Senhor envia pecadores para que se arrependam, confessem os seus pecados e sejam batizados. Lembramos todos nós do nosso batismo também, do nosso início, e que possamos ajudar o nosso irmão e ser ajudado por ele nessa caminhada rumo a uma cidade celestial. O Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, de maneira que a bondade e a misericórdia nos seguem todos os dias e nos levam a morar na casa de Deus. Por isso nos ajuda, Senhor, a partir de hoje, que haja uma presença cada vez maior na vida do nosso irmão, Senhor, do Teu Espírito. Que haja um crescimento espiritual visível na vida dele. Que os frutos dignos de arrependimento brotem e que o Senhor seja glorificado em cada um deles, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Amém. Isso é batismo. Pastor, mas não teve curso. Não mergulhou. Não é a quantidade de água. É a veracidade do arrependimento e da fé que importa. Diante dessas afirmações, diante desse presente de Deus, um pecador que se arrepende, a gente vai cear. E como eu disse na oração, os irmãos já vão distribuir os elementos da ceia. Eu gostaria que você se lembrasse, todos que vão cear são batizados. Inclusive o nosso irmão foi batizado agora, para que ele pudesse cear conosco.
Eu queria que você se lembrasse do seu começo, irmãos. Amém. Porque o seu começo e o meu começo, eles foram iguais. Embora cada um de nós tenha uma história, uma experiência com Deus, que pode e provavelmente foi diferente um do outro, mas a certeza é que todos nós traçamos ou percorremos, um caminho que foi traçado, um só caminho que foi traçado em Cristo para o nosso arrependimento. Enquanto os elementos da ceia são distribuídos, a título de preparar os irmãos e a mim também para esse momento tão especial para nós, que é o recebimento da Santa Ceia, eu queria que você se lembrasse. Está escrito em Efésios capítulo 2, você não precisa ler, ouça, se quiser ler em casa mais pormenorizadamente, vai ser muito bom. Capítulo 2 de Efésios diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Isso é a celebração da ceia. Celebração da vida por meio da morte de Cristo. Cristo morreu para que eu e você pudéssemos viver. Cristo morreu para que eu e você pudéssemos viver eternamente. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Todos nós antes andamos segundo o curso deste mundo. Por isso que quando a gente olha essas festividades, sexta-feira mesmo de noite, bombas sendo explodidas, né? Todos nós andamos outrora segundo o príncipe das potestades do ar. Satanás, ele não possuía a maioria de nós, podia ter possuído até alguns, mas a possessão é uma exceção, mas com certeza ele influenciava a todos. É assim que ele faz, por isso que a Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. E ele continua: todos nós, por natureza, nós fazemos parte desse mesmo Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós andamos outrora. Obrigado, filho. E como é que nós andávamos no passado? Segundo as inclinações da nossa carne. No passado, a gente fazia o que a carne mandava. A carne mandava a gente fazer uma coisa, a gente fazia: esse ano eu quero passar a festividade junina em tal lugar. Esse ano eu quero fazer isso assim. Esse ano eu já tomei uma decisão disso aqui. Não, isso a gente fazia no passado. Agora nós já renunciamos a tudo. E a gente está perguntando: Jesus, o que é que o Senhor quer que eu faça? É assim que como cristãos agimos. Entre os quais também nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, segundo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Por isso que a gente tem tanto a celebrar. A gente era filho da ira, irmãos. E não é qualquer pessoa que está virado com a gente. É um Deus Todo-Poderoso, que destruirá Satanás com o sopro da sua boca. É esse Deus Todo-Poderoso que os serafins que estão diante dele sequer ousam olhar para ele, e com as suas asas tapam os seus olhos. É esse Deus Todo-Poderoso que criou todo o universo com a sua palavra, que estava irado conosco. A gente não tem noção disso. Como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós, todos nós, estávamos mortos em delitos e pecados. Estávamos mortos em nossos delitos. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Perceba, nada que recebemos é fora de Cristo. Por isso que a ceia é o Senhor, de maneira perfeita, Ele escolhe esse momento e os elementos. Porque no momento em que a gente pegar esse pedacinho de pão e esse copo e ingerir esse líquido e esse pão, eles agora fazem parte de nós. Isso é só um memorial de que Cristo está em nós. E essa é a esperança da glória. Cristo está em nós. Hoje à noite,
Ontem à noite, você antes de dormir, passou por problemas, Cristo estava com você. Hoje de manhã você passou por problemas, Cristo estava com você. Você pode sair daqui hoje e continuar enfrentando os mesmos ou outros problemas, Cristo estará com você. Porque Ele estará comigo e com você até a consumação dos séculos. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Mas se já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas do alto, é o que estamos fazendo agora. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas pastor, eu não estou sentado, obrigado irmão, em nenhum lugar celestial. Eu estou sentado no banco da igreja, e o senhor está em pé aí. Não, irmãos, você pensa assim. Assim como Cristo está onde nós estamos onde Ele está. Esse é um mistério que Paulo vai falar mais adiante aqui na carta aos Efésios, e que muitas pessoas ficam presas a um referencial de casamento segundo o padrão humano. Ele diz, olha, Cristo e a igreja é muito parecido com o casamento do homem e da mulher. Parecido. Mas é um mistério, essa união. Por que é um mistério? Esse aqui, ó. A gente está aqui sentado, mas também a gente já está lá sentado. Porque os elos da corrente não se quebram. Todo aquele que Ele chamou, Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou, Ele glorificará? Não, Ele glorificou. Você já está sentado com Cristo. Se você é um regenerado, se você é um eleito de Deus, se você tem se incomodado com o pecado, principalmente com o seu pecado, e deseja viver uma vida cada vez mais santa, essa é uma das maiores evidências da sua eleição. E a ceia é um presente para você, dizendo: Cristo está em você, continue combatendo o bom combate da fé, porque Cristo sempre nos conduziu e conduzirá em triunfo. Nele sempre seremos mais do que vencedores. Você que está lutando contra esse pecado que de perto te assedia, continue lutando, porque você irá vencê-lo. Pois o Espírito que habita em nós é mais poderoso do que o Espírito que habita no mundo. Está dizendo aqui. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos. Você é salvo. Você está ceando nessa manhã aqui. Você é salvo. A ceia é uma celebração dos salvos. Por isso a importância do batismo, precedendo a ceia. Você é salvo. Você é salvo não desse mundo, mas você é salvo da ira de Deus para com todo o mundo que está debaixo de maldição. De maneira que a graça nos salva daquilo que ninguém jamais poderia nos salvar, mediante a fé. Por isso que a gente repete tantas vezes: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela é necessariamente evidenciada pelas boas obras, como a gente já viu e vai ver aqui também. Mediante a fé, isso não vem de vós. Então, se você hoje é um salvo, se você hoje tem no seu coração esse Espírito que testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus, não há, nunca haverá motivo para glorificar a nós mesmos. Mas a nossa salvação é um motivo para nós glorificarmos aquele que nos salvou, Cristo Jesus. Sempre, sempre. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Não de obras. Você não merece a salvação, ainda que você possa ter feito coisas fantásticas que você não fez. Mas ainda que você tivesse feito, você não mereceria a salvação da mesma forma. Para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele. Aqui é a regeneração. Quando nós fomos regenerados à imagem e semelhança de Cristo, mas não como homem feito, no caso de Adão, mas como um bebê, de maneira que crescemos na graça e no conhecimento.
E é necessário que a gente seja alimentado pela palavra para que cheguemos à estatura de varão e possamos então dar os frutos. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Por isso que tanto enfatizamos, não adianta só o arrependimento, é necessário também frutos dignos de arrependimento. Não adianta só reconhecer o erro, é preciso abandoná-lo e começar agora a trilhar pelo caminho certo. Feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão, tudo que você fez e fará por Cristo, em Cristo e para Cristo, de antemão Ele preparou. Esse culto, Ele preparou de antemão. Esse momento, Ele preparou desde antes da fundação do mundo, para que andássemos nelas. Cristo tem um caminho para nós que é muito melhor do que o caminho que nós traçamos para nós mesmos. O caminho que traçamos para nós mesmos pode ser, muitas vezes será, atrativo para os nossos olhos, mas são caminhos de morte. O caminho que Cristo nos chama a segui-lo tem perigos, oposições, perseguições, mas por mais paradoxal que seja, é o caminho mais seguro do mundo. Como assim, pastor? O caminho cristão tem tantos perigos e o senhor disse que a gente está seguro. Tá, porque a gente não está percorrendo esse caminho sozinho. Cristo está conosco. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Comamos e bebamos para a glória deste maravilhoso Senhor que nos resgatou pelo seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Antes da gente ceiar, antes de eu ministrar a bênção apostólica, eu gostaria de chamar o irmão Paulo e o irmão Marcelo. Eles vão fazer aqui uma capela. Misericórdia, Senhor. A gente vai entoar um hino de louvor e adoração ao Senhor antes da gente fazer a conclusão. Eu fui guiado pelo Senhor e creio que é o Senhor que nos manda fazer isso. A gente não sabe muitas vezes, irmãos, como seguir. E eu tenho certeza que o irmão Marcelo sabe esse louvor, o irmão Paulinho também sabe. Eu não sei não. Quando eles cantarem, eu vou seguir. Ajuda-me, Senhor. Estamos aqui, Paulinho. Isso qual é, pastor? Segura na mão de Deus. Ah, tá. E vai. Sabe? Ô, glória. Nervoso um pouquinho mais tarde. Não fique não, meu filho. É bênção. Só o pastor faz essas coisas, né? Ô pastor, a gente se organizou tanto, pastor. Tava ali pensando que o culto já tinha acabado. O senhor me tira. Não precisava nem o violão, era capela, mas é porque ele é muita excelência, né, irmão? Ele quer sempre fazer o melhor pro Senhor. A gente... Você quer o microfone também? Não posso ajudar? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Vocês vão louvar? Glória a Deus. Como é que você vai fazer essa semana para concluir a semana para a glória de Deus? O irmão Paulinho vai louvar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Eu vou fazer. Se as águas da vida diga segure nas mãos de Deus. A presença do Senhor é. Aleluia! Se as águas